Neste domingo, meus irmãos, nós vamos fazer duas exposições no livro dos Salmos. Recebi gentilmente uma sugestão e acatei, que procede da palavra. E nós vamos nessa manhã meditar no Salmo 127 e à noite no Salmo de número 150. O Salmo 127 é perfeito para que nós possamos entender muito bem o capítulo 4 de Ruth. Então nós vamos caminhar no Salmo 127 hoje, e domingo que vem chegamos no capítulo 4 de Ruth. E hoje à noite o Salmo de número 150, porque a partir dessa semana, a partir de amanhã, nós vamos começar a ensinar a igreja a cantar o Salmo 150 de acordo com o saltério genebrino. E ele é usado como doxologia também. Então nós já cantamos a doxologia de número 6 ao final do culto, cantamos o cântico Glória para sempre ao Cordeiro de Deus, que também é uma doxologia bíblica, cantamos a Trindade Adorada, que é o hino de número 5, e vamos também usar o Salmo 150 ao final dos cultos no dia do Senhor, como doxologia de adoração ao Senhor, como proposto no saltério genebrino. Só que esse é um salmo que precisa ser bem compreendido por nós devemos entender o que estamos cantando, e essa melodia é muito difícil, então nós vamos com paciência aprendendo essa. Eu não tive coragem, viu, Fábio, de ouvir, aprender e cantar na bucha aqui para a igreja. Esse é difícil, então nós vamos com paciência aprendendo. Então hoje de manhã o Salmo 127, à noite o Salmo 150, sem interromper obviamente nossas séries. Salmo 127, o versículo de número 3. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Vamos orar mais uma vez. Bondoso Deus e Pai, nós imploramos a Tua graça sobre nós, porque precisamos ouvir Tua voz. E se Tua misericórdia não for renovada sobre nós e Teu Espírito não nos iluminar, serão palavras de homens, em ouvidos de homens, e nós não teremos a compreensão da Tua graça aqui. Esta é a Tua palavra, viva e verdadeira, aviva-nos por ela. Nós te imploramos em Jesus. Amém. Cântico de romagem de Salomão. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados Ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Amém. Quando eu era criança, a nossa família, a família de minha mãe, minha avó e as irmãs de minha avó, faziam questão de que todo ano nós encontrássemos os primos e fôssemos para um acampamento, um local de retiro, uma pousada, e todas as irmãs se reuniam, traziam todos os seus filhos, e nós já presenciávamos naquela época já netos e bisnetos. E havia um dos nossos tios, primo de minha mãe, que muito inteligente, escritor, autor, poeta, sempre fazia umas noites especiais de apresentações, e ele sempre com as suas poesias. E uma delas, principalmente esse termo
nunca me fugiu à mente. Era ele um presbítero da Igreja Presbiteriana do Brasil, e quando eu estava me lembrando a respeito desse trecho dessa poesia dele, fiquei me perguntando se ele não valorizou mais a anedota do que a santidade. E a resposta é sim. E ele fez a seguinte afirmação sobre um de meus tios: Vinícius e Teresa tiveram 3 meninos. Ora, que espanto! Deve ser obra do Espírito Santo. Fazendo uma relação, porque meu tio Vinícius mora em Vitória, no Espírito Santo. Eu fico impressionado, meus irmãos, como essa mentalidade é, na verdade, a expressão do mundo em que vivemos. Eu escuto constantemente que, pelo fato de ter 4 filhos, e sejamos honestos, só 4, eu estou querendo multiplicar e povoar a terra sozinho. Mas veja, isso não é novo. Essa poetada, essa infame poesia que fala contra até mesmo a terceira pessoa da Trindade, contra o nosso Deus, que zomba do nome de Deus, foi feita lá pelo ano de 88, 89. Sim, faz tempo. Sim, eu não sou tão novo assim. E naquele momento, a mentalidade da geração dos meus pais já era que quem tinha 3 ou 4 filhos era motivo de susto, de espanto. Lembro-me bem das conversas de parentes meus que tiveram 1 filho, 2 filhos no máximo, por escolha própria, por entender que aquilo era o suficiente, que já na segunda gestação a pergunta era se a mulher faria cesárea para já aproveitar e ligar as trompas, ou o homem, de forma gentil, cavalheira, iria então fazer uma vasectomia. Porque os pais deles, os nossos avós, os meus avós, tiveram 5, 6, 7, e já ali nos anos 80, 90, nós éramos inculcados como criança, mas isso foi outra época, outro mundo, não haviam remédios, não havia instrução médica, eles não sabiam o que estavam fazendo. Meus irmãos, nós não ouvimos isso no contexto ímpio. Não eram os inimigos da fé que se levantavam contra a igreja para dizer: olha, cristãos. Não, não. Isso era dito em curso de preparação de noivos para o casamento por pastores dentro da igreja. Anos se passaram, eu já me casei tardiamente, ouvia de tias, de tios: não se case novo, aproveite a vida, seja mais maduro. Fui ser pai pela primeira vez, já coroa, 35 anos eu tinha. Por isso que minha coluna dói tanto para carregar o Davi hoje em dia. Aos 43, cansado, a tireoide falhando. Essa mentalidade nós bebemos de golada e ouvimos isso constantemente. A igreja então tomou uma mentalidade tão estranha às Escrituras, que quando Juliana estava grávida de Giovana, um diácono me abordou na porta da igreja e falou assim: pastor Neto, o senhor é neopuritano? E eu disse: por que, meu irmão? Sua mulher já está grávida de novo. Os neopuritanos que são esses que têm muitos filhos. O senhor é neopuritano? Eu falei assim: meu irmão, o senhor não sabe o que você está falando.
Minha mulher está grávida só da minha segunda filha. É como se fosse um pecado, uma afronta. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Nós estamos nos últimos dias sendo bombardeados por todo tipo de informação, e nós somos agora os jornalistas próprios, né? Nós temos em nossa mão o nosso Facebook, o nosso Instagram e etc, né? O Twitter, o X, o que for, né? E a gente vai republicando e pondo a nossa opinião e fazendo o nosso comentário. Então o assunto aborto é que está em alta. Ele deu uma apagada esses dias, né? Por causa da guerra ali em Israel. Mas é o assunto aborto. E nós falamos avidamente contra a morte de crianças no ventre. Mas será que realmente a Igreja de Cristo Jesus está pronta para falar sobre isso? Qual é a contraposição da Igreja de Cristo à instrumentalidade satânica do aborto? Então, nessa manhã, meus irmãos, eu quero meditar vagarosamente no Salmo 127 com a igreja, a fim de que nós entendamos o que o Senhor dá a seu povo através da paternidade e da maternidade. O que significa para cada um de nós ter filhos. E a importância de entendermos a visão bíblica da pluralidade e multiplicação de cada família, de forma livre e irrestrita. Então, cuidado, eu ainda vou chegar nas minhas aplicações. Caminhe comigo. E vocês vão ter, enquanto o Senhor me der vida e força, muito tempo para me indagar, me questionar e tentar me colocar contra a parede. Fiquem à vontade. A primeira coisa que o salmista está dizendo, antes de falar sobre a sua herança, ele está falando sobre as coisas mais básicas e evidentes da vida. A olho nu, pode nos passar despercebido que o primeiro bloco de argumentos, dos versículos 1 e 2, ele está falando sobre as coisas mais essenciais, os que os olhos podem contemplar: o trabalho, a casa e a cidade. Na verdade, ele fala sobre a casa, a cidade e a colheita. Ele está falando sobre as coisas comuns. Você está em casa e sai de casa para trabalhar, e no caminho de volta do trabalho para casa, sua esposa te liga e fala assim: meu bem, passa no supermercado e compra uma caixa de ovos. Essa é a relação cotidiana da vida. Você tem uma casa e trabalha para sustentar a casa, e o sustento mais básico de qualquer casa é o alimento. Você pode até estar sem dinheiro para pagar a conta de luz, mas você não pode ficar uma semana sem comer. Você pode ter restrições em diversas áreas. Pode até, às vezes, crianças, prestem atenção no que eu estou falando, às vezes, por necessidade extrema, nem tomar banho. Mas as crianças aqui, nenhuma de vocês tem necessidade extrema, né? Então tomem banho direitinho. Mas não podemos deixar de comer. E aqui, a primeira coisa que o salmista está dizendo é que Yahvé é soberano absolutamente sobre as coisas mais básicas e essenciais. Ele diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. E aí ele resume a inutilidade, o quão vão é agir nas coisas básicas sem Deus, ou querer fazer aonde Yahvé não faz, querer fazer no lugar de Deus.
inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Então, antes de falar sobre filhos, sobre prosperidade, ele está falando das coisas mais básicas. E isso, para qualquer pai de família aqui, principalmente para os mais experientes, já deveria ser entendimento completo. Que herança material você vai deixar para o seu filho? Ora, se você não trabalhar hoje, não ajuntar hoje, não construir hoje, como é que quando você morrer, os seus filhos vão ter algum tipo de herança? A casa que herdamos de vovô e vovó, essa casa foi paga por vovô mensalmente durante 30 anos. E vovô trabalhou, e vovó trabalhou duramente para pagar a casa. O terreno que estava num bom preço e você investiu, entendendo que um dia a cidade vai chegar para aquele lado e vai valorizar, você trabalhou, pagou e comprou. As coisas que você tem, todas as coisas materiais, são construídas com trabalho. Elas são resultado do esforço diário e cotidiano. Contudo, porém, entretanto, antes mesmo de falar sobre herança, sobre aquilo que fica para a posteridade, o salmista está enfatizando a inutilidade das coisas mais básicas e essenciais da vida, se Yahvé não for soberanamente Deus sobre todas elas. E olha que interessante, ele diz: levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Ou seja, ele está dizendo que haverá comida, haverá casa, haverá cidade, haverá sentinela, haverá alimento. E todas essas coisas existindo por si só, sem Deus presente, são inúteis. Na verdade, meus irmãos, o que o salmista está expressando aqui é que a grande necessidade de qualquer ser humano, ela não é física, ela não é material. É o fruto da carne e do pecado, a nossa cobiça, a nossa avareza. É este fruto que diz para nós que nós precisamos de um carro novo. É claro, às vezes o carro quebra e não funciona mais e você vai precisar de um novo. Mas não o novo do modelo tal, da casa no lugar tal, do andar alto com vista para o mar. Essas coisas todas compradas com o resultado do nosso trabalho, com dinheiro, muitas vezes os crentes dizem: Deus me deu, Deus me deu. Sabe o que o salmista está dizendo? Não, você trabalhou, você teve saúde, você comprou, você conquistou e fez sem Deus, e elas lhe são inúteis. As coisas compradas e construídas com as mãos humanas não são suficientes para saciar a necessidade da alma humana. Tudo aquilo que construímos por nós mesmos, por mais que nos alimente, nos é inútil. A fartura sem Deus é inútil. A segurança da cidade sem Deus é inútil. As mais belas casas sem Deus são inúteis. Um dos grandes argumentos que eu escuto cotidianamente a respeito de mudança do Brasil para outro país. Quando a gente ouve, e eu vivi 3 anos intensamente num projeto de mudança para Portugal. Então, o que se escuta a respeito de Portugal? Eu escutava 2º, 4º, outro dia acho que estava falando que 7º país.
né, mais seguro do mundo para se viver. Mesmo assim, essa segurança é inútil. Quer ver a inutilidade? Ontem um amigo me mandou uma mensagem e falou assim: Neto, me indica uma igreja em Coimbra. Coimbra não é uma cidade pequena, uma cidade de porte médio para grande em Portugal, porque tem uma família de amigos passando férias lá e não sabe uma igreja para cultuar. Aí eu virei e falei assim: eu não conheço. Aí um amigo fez piada comigo: porque você disse que está em Portugal, conhece Portugal, etc. Eu falei assim: fique tranquilo. Entrei num grupo com vários pastores portugueses, meus amigos, e mandei: vocês me recomendam alguma igreja para culto no dia do Senhor em Coimbra? A resposta foi: Lugero, infelizmente não. Orem por Portugal. Ora, se Portugal é o 7º país mais seguro do mundo para viver, se o investimento numa casa e a construção de uma casa é muito mais fácil para quem trabalhar em Portugal, mas numa das maiores cidades daquele país, você não tem uma igreja, talvez com 5 pessoas que seja, para cultuar o nome do Senhor no dia do Senhor, é inútil morar em Portugal. É inútil construir na Finlândia. É inútil se mudar para a Austrália e Nova Zelândia. É inútil buscar emprego no Canadá. Porque você terá a segurança, você terá o alimento, você terá a casa, seus filhos terão as melhores escolas, mas você terá uma grande dificuldade em encontrar uma igreja sadia para cultuar ao Senhor. Se Yahvé não edificar a casa, se Yahvé não guardar a cidade. E nós podemos inferir pelo final do capítulo, versículo de número 2, se Yahvé não der o pão enquanto estivermos dormindo. Aqui evidentemente fica uma referência direta ao povo no deserto. No deserto eles não tinham onde plantar ou colher, e a cada novo dia o Senhor enviava o pão do céu, o maná, e lhes enviava com um desafio à fé, o desafio de crer no Deus da providência. Peguem o que lhes é necessário para hoje, não para amanhã. Só havia um dia que a família podia pegar a provisão dobrada, na véspera do Shabat. Só. E o que se pegava dobrado, o que se recolhia no outro dia, estava podre. Se Yahvé não for o dono do povo, tudo é vão. Quais são então as riquezas que o Senhor há de nos deixar? Se o trabalho ordinário é inútil, como então entesourar diante do Senhor? No Salmo 127 ele diz: a herança do Senhor são os filhos, do fruto do ventre o seu galardão. Isso me incomoda profundamente, meus irmãos. Este é deveras, definitivamente, um dos textos que mais incomoda o meu coração. Nós temos em casa, às vezes, esse tipo de conversa, de retroceder e pensar: e se? E se? E temos que tomar muito cuidado para não pecar contra o Senhor. Mas estávamos conversando sobre esse texto, e eu e Juliana, e aí então eu falei assim: meu bem, eu fui pai pela primeira vez com 35 anos de idade. Já pensou se nós tivéssemos verdadeiramente sido instruídos na palavra de Deus, de acordo com a fé bíblica que nos foi deixada? Se eu tivesse sido chamado à responsabilidade mais cedo, e se eu tivesse sido pai aos 25 e você com 20, aí nós fizemos as contas assim por alto. Nós poderíamos ter um filho da idade do Antônio, o outro da idade da Gabi. Depois, uma outra filha da idade da Júlia, e depois da Júlia,
a nossa Gabriela do Amaral. Depois da Gabi, a Giovana. Depois da Giovana, o Arthur. Depois do Arthur, o Felipe. Depois do Felipe, o Ageu. E depois do Ageu, o Davi. Então o espanto do Davi ter nascido, da gestação do quarto filho da Juliana, poderia ter causado um impacto até bem maior. Porque ele não seria o quarto, ele seria o nono. E aí a resposta do coração pecaminoso, tanto meu quanto da minha esposa, é: pois é, não dá mais. Eu não comecei aos 25. Agora eu estou com 43, estou cansado. Mas eu, quando olho para esse versículo de número 3, eu penso: e se Deus me mandar mais? Nós falamos constantemente, isso é muito fácil. Se eu entrar aqui e começar a pesquisar o Instagram de todos vocês, eu vou ver várias manifestações anti-aborto. Mas há um remédio chamado pílula anticoncepcional, e este remédio em inglês é chamado de remédio de controle de natalidade. Remédio de controle de natalidade, que muitas irmãs crentes do Senhor Jesus, reformadas, calvinistas, puritanas, tomam deliberadamente. Vários são os métodos que se usam, vários, todos eles considerados a lei do Antigo Testamento, como aquele homem que joga a sua semente na terra. Mas pastor, é muito cansativo, pastor, é muito difícil, pastor, os 9 meses da gestação, minha irmã, ninguém disse que era fácil, e eu sei que eu nunca vou entender o que de fato vocês passam. Mas como eu posso considerar que na verdade o que é útil das mãos de Yahvé e o que o Senhor deixa como herança para o seu povo, sendo eles os filhos dos crentes em Cristo, os filhos do povo da aliança, eu vou poder, como crente e como pastor, olhar e dizer: não, mas isso é normal, cada família decide por si, cada filho numa época, olha, seu bebê está novo ainda, então espera aí uns 2, 3 anos, faz uma escadinha, um planejamento. Da onde procedem essas instruções? Quem são os teólogos que escreveram sobre isso? Quais são os versículos bíblicos que fundamentam essas coisas? Não, pastor, eu não sou contra ter filho, mas eu faço só uma direção, assim, um cálculo. A cada 2 anos e meio, dá uma boa distância, um descanso para a mãe. E eu sei, meus irmãos, que as implicações já estão ficando muito claras no que eu estou dizendo. Mas a pergunta que eu faço nessa manhã é: se os nossos filhos são herança de Deus, por que nós nos levantamos contra Deus e dizemos: não os queremos, por mais que de uma forma pseudo-piedosa, digamos assim, não os queremos nesse momento. Senhor, deixe para depois, quem sabe o ano que vem. Agora preste bem atenção, ao falar sobre a inutilidade do trabalho diário sem a presença de Deus, ele diz obviamente da utilidade das coisas comuns na presença de Deus. Tudo aquilo que se infere negativamente, nós podemos, aquilo que deixa claro negativamente, nós podemos inferir positivamente. É inútil trabalhar sem Deus, mas o trabalhar com Deus é útil. É inútil edificar sem Deus, mas o Senhor edifica, a casa é edificada com utilidade. É inútil esperar segurança sem Deus, mas se o Senhor está às portas da cidade
e ele é a nossa sentinela. Nós podemos ver que a nossa cidade é útil. Então, ter filhos do Senhor é a coisa mais útil. Não há povo que possa prosperar sem abundância de filhos. Não há povo nenhum nesse mundo que possa dominar, expandir e se estabelecer sem muitos e muitos filhos. É inútil querer estabelecer sua vida, a sua programação técnica. Vou me casar na época tal, porque já tenho investimento aqui, e vou comprar um carrinho zero, e vou alugar um apartamento que esteja dentro do meu orçamento, e vou morar no lugar tal, vou esperar a moça se formar, ela se formou, a gente se casa, espera 2, 3 anos, aí ela para de tomar remédio, aí a gente tem um filho, depois que esse primeiro filho já estiver aí na escolinha, a gente pensa no segundo filho, se a economia estiver boa, se o governo do Brasil for um governo conservador, liberal economicamente, então eu posso de repente pensar em ter um terceiro filho, se a minha empresa prosperar, se aquilo. Não, meus irmãos, herança do Senhor são os filhos, as riquezas que Deus dá na vida do seu povo são as futuras gerações. Muitos e muitos filhos, geração após geração, o multiplicar do povo de Deus. E alguém vai dizer: não, mas a ordenança que Deus deu a Adão não precisa mais ser repetida. Qual é o mandato cultural que Deus dá a Adão e Eva? Multiplicai-vos e enchei a terra. Ora, meus irmãos, a terra está cheia? Sim, talvez, não. Mas como nós precisamos fazer para encher a terra? De pessoas. Deus está falando com Adão naquele momento antes da queda. Então Adão não é meramente Adão. Adão é a representação do homem criado por Deus, à imagem e semelhança de Deus. O homem sem pecado é a expressão da imagem de Deus na terra. Esta imagem, depois da queda, da maldição do pecado, foi restaurada por Cristo Jesus e é expressa pela Igreja de Cristo, por todos aqueles que têm a fé genuína em Cristo Jesus, e são esses que reproduzem agora, pela pregação do Evangelho, a restauração da imagem de Deus no ser criado. Então o mandato cultural para Adão, ele na verdade ele não pode ser anulado pelo Evangelho, ele deve ser enfatizado pelo Evangelho. Nós precisamos multiplicar o povo de Deus e fazer a igreja crescer, sim, através da evangelização, mas crescer de forma avassaladora, naturalmente. Os filhos dos filhos, os filhos dos eleitos, os filhos dos crentes, os quais, ao invés de você sair na rua para evangelizar um desconhecido, Deus vai te dar pelo menos 15 a 18 anos para inculcar a lei de Deus na mente daquela criança. Isso é resultado de que todos eles serão salvos? Não. Mas a Bíblia diz que todos eles não se esquecerão daquilo que aprenderam com seus pais, até quando forem mais velhos. Jamais se esquecerão da instrução do Senhor, seja para o seu bem ou para o seu juízo. Ao mesmo tempo, meus irmãos, quando lemos que os filhos são herança do Senhor, nós precisamos entender muito claramente que os filhos não são herança minha que Deus deu. Os nossos filhos não são herança nossa que Deus me deu. Eles pertencem a Deus. Herança do Senhor são os filhos. Os filhos que o Senhor dá no ventre da mãe de uma família que faz parte do povo de Deus, eles pertencem a Deus.
eles pertencem a Deus. Eles são dados a nós para que nós os cuidemos debaixo da lei de Deus. E se nós falamos sobre casa e cidade nos termos de edificar e de guardar, nós também usamos esses mesmos termos para a criação de filhos. Nós construímos, edificamos, instruímos os nossos filhos, nós zelamos por eles, nós os guardamos, nós os protegemos. É a mesma linguagem da casa e da cidade, ela é usada, na verdade, de forma mais específica para a família. O marido para com a esposa, os pais para com os filhos. E se Yahvé não for o dono de tudo, é inútil. Então prestem a minha atenção. Não é uma teoria ou um tipo de doutrina que diz assim: cristão que não tem 25 filhos não é crente. É, na verdade, um crente que não cria 2 nas mãos de Yahvé pode ter 30 e isso lhe será inútil. Os servos de Deus, às vezes Deus dá 1 e este deve ser criado na admoestação do Senhor. Para outros o Senhor dá 12 e todos os 12 precisam ser instruídos na admoestação do Senhor, porque não nos pertencem, são de Yahvé. Isso é muito importante, meus irmãos. Quando um crente falar assim: nós queremos ter muitos filhos, quem dará os filhos? Yahvé. No tempo de quem? De Yahvé. De acordo com a vontade de quem? Yahvé. E Yahvé será glorificado na vida de cada um deles. E se vierem enfermos, serão instrumento para a glória de Yahvé, mesmo enfermos. Pastor, mas o médico me disse que eu tenho uma grande chance de ter 4 de uma só vez. Glória a Deus, ao quadrado. Nós temos aqui, permita-me citar, me dê essa liberdade, meu querido irmão Juan. Juan, o médico disse para ele que ele tinha 7% de chance. E Juan, na sua casa, a minha matemática estava errada. Porque o médico disse para ele que ele teria 7% de chance de ter um filho. E ele já tem 2. Aí eu falei: aí Juan, 14%. Não, Juan, 3,5%. Olha, eu sei que tem muitos matemáticos aqui, depois vocês me ensinam melhor, tá? Mas a minha conta é: se para ter 1 era só 7%, para ter 2 diminui a chance, divide pela metade, e o Senhor lhe está concedendo os filhos. Isso quer dizer então: Juan e Débora, fiquem tranquilos que daqui a pouco vem mais uns 10, só se Deus quiser. Só se Deus quiser. É interessante ver isso à luz da expressão do versículo de número 2, quando ele diz: aos seus amados ele o dá enquanto dormem. E aí, obviamente, principalmente nós os adultos, entendemos o que é necessário para a concepção de filhos, certo? E quando vem a concepção de filhos em uma mulher como Sara, que era estéril e idosa? E quando se dá a concepção de filhos em uma mulher como Ana, que não podia ter filhos? O Senhor opera enquanto ninguém está vendo. O Senhor opera quando os nossos olhos estão fechados. O Senhor opera enquanto dormimos. Não cabe a nós. Não cabe a nós. Porque uma mulher saudável e fértil, casada com um marido saudável e fértil, só irão engravidar quando Deus mandar. E aqueles que têm problemas e lutam e fazem tratamento, e de repente o Senhor dá, outras vezes o Senhor não dá. Mas o Senhor é quem age, porque eles são
do Senhor. O Senhor te deu um, é do Senhor. Te deu dois, é do Senhor. Te deu três, são do Senhor. Te deu quatro, são do Senhor. 5, 6, 7 e 8. Não quer dizer que quem tem mais é do Senhor e que tem menos não é do Senhor. São todos do Senhor. Agora, o que me impacta, meus irmãos, é o fato de que nós falamos tão avidamente contra o aborto, contra a juíza Rosa Weber, contra o governo do PT, e etc, 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 etc. Mas não dispomos a nossa mente a entender o que o Senhor diz para o seu povo. Nós falamos abertamente para os não povo. Queremos impor e levantar a nossa voz, e devemos levantar a nossa voz. Não estou falando sobre silêncio, não. Nós devemos profetizar publicamente, mas nós estamos falando para os ímpios. E nós, o povo de Deus, nós precisamos aprender que cada filho que o Senhor nos dá pertence a Deus somente. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Aí ele vai começar a dizer algumas coisas importantes. E eu tenho pensado muito sobre isso nesses dias da discussão sobre o aborto. Obviamente, todo cristão genuíno será totalmente contra o aborto em toda e qualquer circunstância. Mas eu não vejo a igreja se movendo para adotar crianças. Eu não estou falando que quem não teve filhos adote uma criança. Eu estou dizendo, lá em casa tem 4. Cabe mais. E não obrigatoriamente que Juliana tem que engravidar mais umas 5, 6 vezes. Mas pode também. Mas eu não vejo a igreja de Cristo se mobilizando para adotar. Segunda coisa, essa aparentemente é uma estratégia de Satanás. O aborto é estratégia de Satanás e é de novo colocando as crianças para queimar nas mãos de Maloque, certo? Mas se o Senhor, que é soberano, derramar juízo sobre os ímpios, e milhões de crianças foram mortas no ventre, porque ímpios decidem ter uma vida libertina, decidem romper com o Senhor, odeiam a instituição do casamento, odeiam tudo aquilo que a cultura ocidental carrega de herança judaico-cristã. Herança judaico-cristã, meus irmãos, não tem nada a ver com Israel nos nossos dias, tá? Eles não tem nada de judaico-cristã ali. Judaico-cristã é bíblico, tá? Judaico-cristã é bíblico. Tudo que a Bíblia ensina ao povo de Deus, eles têm essa visão e eles vão deixar de ter filhos. E nós vamos ter filhos. E nós vamos colocar nosso joelho no chão e nos colocar à disposição para adotar os filhos desprezados dos ímpios e criá-los na demonstração do Senhor também. Qual é o resultado natural disso depois de 30, 40 anos? Que a igreja do Senhor Jesus Cristo é a maioria absoluta da população mundial. É simples. Claro que nós sabemos que Satanás não age assim. O primeiro passo é permitir o aborto até 3 meses. O segundo passo é permitir o aborto até 9 meses. O terceiro passo é permitir a morte de crianças que nascem com deficiências, mesmo depois de nascidas. O próximo passo é o controle de natalidade para toda e qualquer pessoa da população. Isso que aconteceu na Coreia do Norte, isso que aconteceu na China, isso que vai acontecer na Europa daqui a alguns dias.
É o que já está caminhando para acontecer no Canadá. Não é assim. Então os ímpios vão abortar e os cristãos podem ter filhos livremente. Você acha que Satanás não é astuto? O próximo passo é a imposição de controle de natalidade. Porque eles já definiram que aborto é uma questão de saúde pública. E a questão da saúde pública tem a ver que o sistema de saúde governado pelo Estado, centralizado no Estado, não tem como atender a demanda populacional. Porque o aquecimento global, que é uma falácia, é resultado da população, do tamanho da população. Que o planeta não suporta mais a quantidade de seres humanos que tem no planeta. Então preserva-se os ovos do papagaio do bico azul, das tartarugas, mas mata-se crianças no ventre. Isso não é uma questão de escolha, isso é uma imposição. Não se enganem. Mas se a igreja resistir, por resistir, se os nossos caminhos forem políticos, apologéticos, a guerra cultural, a igreja caiu no enredo de Satanás. A igreja primeiro precisa parar de resistir a Deus, parar de resistir à palavra de Deus. A igreja, em primeiro lugar, precisa começar a entender que não é quando os adolescentes aqui, os jovens, se casarem, nós vamos nos alegrar que vocês tenham 6 filhos, 8 filhos, 10 filhos. Sim, nós vamos nos alegrar. Mas que um coroa de 43 anos precisa ter mais filhos se o Senhor lhes der. Eu lembro há um tempo atrás, Juliana engravidou e nós perdemos aquele bebê. Quando ela engravidou, foi festa e tal. Eu lembro que na porta da igreja, ainda na igreja que frequentávamos, o pastor Broto e o irmão Edson vieram, me deram um abraço e falaram assim: olha, você está nos encorajando. Aí eu falei assim: por que encorajando? Eu falei assim: porque se você engravidou Juliana, quer dizer que os velhos podem ter filhos. Eu falei: rapaz, falta de respeito. Mas, conversando com o nosso irmão presbítero Vinícius Pimentel, lá em Recife outro dia, ele disse que um dos professores dele de seminário estava, se não me engano, com 60 ou 62 anos de idade, e a esposa dele tinha acabado de dar à luz ao 14º filho deles, ela com cerca de 50 e poucos. E ele chegou vibrando na sala de aula e disse para os alunos: tenham filhos. Meus irmãos, nós queremos resistir o mundo, mas em primeiro lugar nós temos que parar de resistir a Deus. O Senhor tem grande e poderosa herança para nos dar. E eu não vou falar aqui para os adolescentes, para os jovens, pensando aqui quando Gabriel se casar. Não, primeiro eu vou dizer para os da minha geração, os coroas: voltem a ter filhos. E se por acaso o Senhor já fechou a fábrica de vocês, vamos adotar as crianças. Vamos pensar e orar ao Senhor em acolher as crianças desse mundo. Nós não amamos tanto as crianças? Nós amamos tanto que condenamos a morte de crianças no ventre? Amemos-as até o fim. Nós precisamos entrar coletivamente na lista de adoção das crianças e adotar todas possíveis. Meus irmãos, vai ser um grande desafio. Mas em primeiro lugar nós precisamos parar de resistir a Deus. Nós precisamos parar de resistir a Deus. Ao invés de você resistir o mundo, você na verdade e eu estamos resistindo a Deus. E vejam, quando se fala de guerra cultural,
Olha a resposta: como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Volta à cidade, volta a sentinela, volta o guardar da cidade, volta à porta da cidade. Aqui não é briga de ruas, não, gente. O salmista não está falando de briga de rua. Sair um pai com seus 8 filhos homens na porta de casa. Aqui é a porta da cidade. Prestem atenção nas convocações de Israel para a guerra. Aí você diz assim: veio a família de fulano, não sei quantos mil homens. Aí fica: oh, que família, hein? Aí outras famílias você lê assim: é a família de fulano com seus filhos Ciclano e Beltrano e 74 homens. Eu falei assim: o que aconteceu com isso aqui? Vocês nunca leram isso, não? Vão ler os livros de Samuel, de Reis, os livros dos Juízes. Vão ver o povo voltando da terra depois do exílio. Vejam, tem famílias, os cabeças das famílias e os números de filhos. Quando Israel sai à guerra, quando o povo de Deus sai à guerra, nós precisamos pedir ao Senhor que os nossos filhos estejam na frente, preparados, armados para guerrear, e que sejam muitos. Ah, meus irmãos, nós falamos de uma igreja missionária. Vocês acham mesmo que o chamado missionário da Igreja Presbiteriana Sólida Deu Glória é ter recurso financeiro abundante para poder sustentar os missionários? A Igreja de Cristo se torna verdadeiramente missionária quando nós temos muitos filhos e a maioria deles sai ao mundo como pregadores do Evangelho. Nós resistimos a Deus quando queremos inibir o Senhor de nos dar a sua herança, a pílula e outros métodos anticoncepcionais de controle de natalidade. Não é aborto, mas é ser Deus no lugar de Deus. É dizer a Deus que eu controlo se Ele dá ou não. A segunda coisa que fazemos resistindo a Deus é que os que são dados nós queremos controlá-los. Eu não vou pedir para você levantar a sua mão, não faça isso. Mas talvez você já considerou. Vendo as habilidades, as coisas que seus filhos pequenos gostam. De repente você diz: olha, ele tem um tino, vai ser engenheiro, vai ser artista, olha, vai ser poetisa. Será que você tem considerado o Senhor vai ser pastor? Já viu a aflição do coração de muitos crentes? Eu espero que na nossa igreja seja diferente, mas eu fui criado assim. Eu sou neto de pastor e filho de pastor. Então as pessoas diziam naturalmente que eu seria pastor. Diziam que o meu irmão seria qualquer coisa, menos pastor. Mas os filhos dos outros irmãos da igreja, criados comigo, foram criados, inculcados que ser pastor era uma vergonha. Então todas as atividades, desde a minha infância, meus irmãos, a liderança de juvenis da igreja era minha, a liderança dos adolescentes da igreja era minha. E eu lembro às vezes que a gente se reunia para a UPA, da Igreja Presbiteriana do Brasil, para a eleição da diretoria da UPA. Eu sempre era eleito, e eu dizia para alguns outros, já com meus 16, 17, fulano, você precisa fazer. Não, eu preciso estudar para medicina, eu preciso fazer engenharia, eu estou me preparando para a federal, você vai ser pastor.
A igreja de Cristo Jesus só vai entender a vocação missionária da igreja quando parar de dar migalhas e entregar os seus filhos. Porque às vezes você dá uma oferta gorda para missões. O Senhor te dá um presente e você chega lá com 5 milhões de reais para investir em missões. Mas os seus 3 filhos, você jamais cogitou enviá-los ao campo missionário, a um instituto bíblico, ou nem os ensinou a evangelização dos seus próprios colegas de sala. Vocês estão dando migalhas para Deus. Eu, obviamente, às vezes cito alguns irmãos, né? Eu vejo aqui, eu cito com amor e liberdade, eu penso aqui, né? Zé Carlos e Regina, vocês têm 2 meninos, entre aspas, só 2. Talvez não faça bem ao coração de vocês pensar, e se o Senhor levar José para ser pregador da palavra no Japão, e Arthur e no Afeganistão, e vocês ficarem sem os meninos? Quantos pais viram seus filhos serem martirizados no campo missionário? Quantas famílias foram espalhadas pelo mundo e pais crentes ficaram só na sua idade avançada porque os seus filhos estavam no campo missionário? Mas um dos principais pastores que influenciou muitos pastores aqui no Brasil, um pastor holandês, residente nos Estados Unidos, já falecido, o reverendo Van Groningen, ele dizia com o maior orgulho do coração dele, ele tinha 8 filhos, e os seus 8 filhos com suas esposas, né, eram meninas e meninos, as meninas se casaram com pastores, e os meninos eram pastores, e os netos deles estavam espalhados pelo mundo no campo de missões, e ele e Dona Harriet sozinhos, e aquilo era a maior alegria do coração deles. Eu lembro quando eles vinham ao Brasil e eles faziam questão de trazer presentes para mim e para os meus irmãos, como se fôssemos também netos brasileiros. Eles tinham uma consideração por papai, reverendo Weber, reverendo Mauro Meister, como filhos na fé. E eles viam então o Dr. Van Groningen, que dedicou a sua fase de avô a treinar esses pastores ao redor do mundo. E ele falava, ele tinha os seus 8, e esses 8 se multiplicaram, e se multiplicaram, e se multiplicaram, através dos diversos alunos do Dr. Van Groningen, espalhados ao redor do mundo. Meus irmãos, parem de querer impedir o Senhor. Nós não estamos resistindo ao mundo, nós estamos resistindo a Deus. Nós estamos resistindo a Deus. Família bem planejada, carro econômico, apartamento novo, viagem de férias, um pezinho de meia. E veja, eu estou falando para quem ganha muito e para quem ganha pouco. Quem ganha muito é 2 meses na Europa. Quem ganha pouco são 3 dias em Alhandra. Mas são as mesmas inclinações do coração, as mesmas prioridades, as coisas que eu gosto, o meu descanso, a minha academia, o meu tempo de assistir aquele seriado legal. Irmãos, herança do Senhor são os filhos, eles são do Senhor, e eles são para o Senhor. Eles são flechas. E prestem bem atenção. Vocês acham mesmo que os guerreiros somos nós? Você acha que um judeu piedoso, um hebreu piedoso, acharia mesmo que ele é o guerreiro? Todo hebreu sabe que quem guerreia pelo seu povo é Yahvé.
Os nossos filhos não são flechas nas nossas mãos. Os nossos filhos nos foram dados para serem flechas nas mãos de Cristo Jesus. Prestem atenção. Se o Senhor não edificar a casa, não é a sua casa. É Salomão que está falando. E Salomão foi abençoado por Deus para edificar a casa de Deus. Se Yahvé não edificar a sua própria casa, a cidade de Salomão é a cidade de Deus, é Jerusalém. Se Yahvé não guardar a sua própria cidade, o arauto de Yahvé, que guarda o seu povo dos seus inimigos, é o seu próprio Filho, é Cristo. O galardão de Deus, o fruto do ventre da mulher, é o Filho encarnado de Deus, é Cristo. O pão do alto que desceu do céu é Cristo. Tudo isso que é dito aqui no Salmo 127 são como sombras. E nós temos a luz, Cristo. Todos os nossos filhos, muitos ou poucos, eles serão bênçãos quando, como flechas nas mãos de Jesus, forem usados na guerra que temos contra este mundo. Nós pleiteamos contra o mundo mau. Conquistemos, dominemos. E não é elegendo nenhum Nicolas Ferreira para a Câmara dos Deputados. Eu não sou contra ele, nem contra votar nele, mas isso é muito pouco. Isso não é nada. É enviando todos os nossos filhos ao mundo como instrumentos redentivos nas mãos de Jesus Cristo. Paremos de resistir a Deus, porque Cristo faz a obra do Pai, conosco ou sem. Então, ao invés de ficar falando de aborto, meu irmão, vão ter filhos. Vão ter filhos. Educar seus filhos na admoestação do Senhor. Investir todos os recursos que vocês têm nos seus filhos e não nas coisas desse mundo, para que de fato a vida da igreja para o mundo seja um verdadeiro espanto. E isso, sem dúvida e sem qualquer anedota pecaminosa, é a verdadeira obra do Espírito Santo.